Pois é, Joelson, as obras dos corredores e também dos terminais aqui das estações começaram a ser feitas no final do ano passado em diferentes pontos da cidade. Aqui na Avenida Barão de Gurgué, na zona sul de Teresina, é um dos pontos onde a obra está mais avançada. Olha só, aqui na estação é onde os passageiros vão fazer o embarque e o desembarque, que será feito pelo lado esquerdo do ônibus, e estas estações vão ficar posicionadas a cada 500 metros de distância uma da outra, e uma boa notícia é que elas serão climatizadas. Olha só que legal, ainda mais para quem tem que se deslocar nesse horário como agora, meio-dia, 1h da tarde, muito calor, vão ser climatizados. Porque como é que é hoje em dia? Eu vou pedir para o Franquinaldo mostrar para a gente as paradas, a gente sabe bem como são, aquelas paradinhas vão sair desses locais, essas paradas que ficam em cima das calçadas vão dar lugar a estas estações. Agora quem vai explicar melhor para a gente detalhes de como vai ser feita essa integração do transporte coletivo, usando esses corredores, né, que é onde a gente está, é onde o ônibus vai passar com exclusividade, é a Cíntia Machado, que é diretora de transporte público da S-Trans, a Superintendência Municipal de Trânsito. Explica para a gente a diferença desse corredor exclusivo para o que a gente já tem hoje, que são as faixas exclusivas. Boa tarde. Boa tarde. Um ponto muito importante aqui, como você mostrou, dá para ver que o abrigo ele é pequeno, né? Então ele está colocado numa calçada e essa calçada tem acesso ao lote, tem várias questões que impossibilitam uma parada mais adequada, assim, maior, de uma estrutura adequada. Então isso é muito importante nesse primeiro momento, porque vai estruturar as paradas de ônibus, né? Elas vão ser, como você está vendo aqui do lado esquerdo, elas são maiores, elas são de 45 metros, dependendo da situação. Essa aqui que a gente está vendo é de 45 metros. Além dessa estrutura que vai fazer o fechamento, ela tem uma cobertura que vai fazer uma proteção solar. Então a qualidade do abrigo é bem maior do que o abrigo que hoje a gente tem existente nesses corredores. Esses corredores, essas estruturas estão projetadas nos corredores, que são justamente as vias que ela tem a maior densidade de fluxo do transporte coletivo. Então significa, quando as linhas estão saindo do bairro, elas se unificam numa via e vão para o centro. Então a gente chama isso do corredor, né, uma via troncal, e essas vias que estão sendo estruturadas. Então as vias que fazem integração do terminal para o centro, elas estão sendo estruturadas para receber essas paradas de ônibus maiores, que a gente está chamando de estação, e também ter a via exclusiva, que é essa que a gente está aqui em cima agora. Então essa faixa ela é exclusiva para o ônibus e ela vai permitir que o ônibus tenha uma velocidade maior, adquira uma velocidade maior para ele chegar ao destino mais rápido. E isso vai diminuir o tempo de viagem do usuário dentro do ônibus, que às vezes ele está parado no engarrafamento, né? Então ele já tem um tempo de espera e ele ainda vai ter o tempo de ficar esperando dentro do ônibus. Então a gente busca reduzir esse tempo em cerca de 15 minutos de trajeto do terminal até o centro. Agora a gente está mostrando imagens que esses corredores estão sendo instalados também em outras avenidas, além da Barão. Tem, por exemplo, na Miguel Rosa, na João 23, também na Avenida Presidente Kennedy. Em algumas dessas vias, o que não é o caso aqui da Barão, que tem 3 faixas, mas tem avenidas que só tem 2 faixas. E uma vai ficar exclusiva para esse corredor do ônibus, a outra, então, para os demais veículos. Tem alguma solução para o pessoal que usa o carro particular? Porque eles também reclamam que isso vai atrapalhar o trânsito, no caso, para eles. A maioria dos corredores eles estão projetados em vias que têm mais de uma via para carro, né? Então aqui a gente tem uma via de ônibus e 2 vias de carro. Originalmente essa avenida era mais estreita, a gente está justamente ampliando essa faixa para colocar essa terceira faixa, né? São poucos os casos. Na Zona Norte a gente tem a Duque de Caxias, ela vai ficar com uma faixa de carro e uma de ônibus, mas somente a Duque de Caxias. Existe também a Marechal Castelo Branco para você se destinar para o centro, né? A Alameda Parnaíba, a Centenário. Então todas essas vias são vias secundárias não, são avenidas também importantes, mas que elas não estão projetadas corredores que podem ser utilizadas também pelo transporte individual. Tem sempre que destacar a prioridade do transporte individual e que também que o transporte individual ele não pode utilizar uma outra via, ele tem que continuar naquele trajeto, né? Que é o trajeto que o usuário vai estar esperando, são os corredores. Então, o transporte individual ele tem muito mais mobilidade para rodar na cidade e utilizar vias menos movimentadas e menos densadas para chegar no centro. A gente tem uma pergunta do estúdio, vamos ouvi-la.
Boa tarde, Carol. Boa tarde, Cíntia. Telespectadores aqui também tendo dúvidas sobre essa questão do novo corredor. Eles querem saber como é que fica a situação dos ciclistas aí nesse trecho, se vai ter uma via para eles ou não. Todas as avenidas que hoje já possuem uma ciclovia, Miguel Rosa, que está sendo construída no Terceiro Central, e a Kennedy, a ciclovia ela vai permanecer. Ela está sendo reestruturada e ela está, por exemplo, aqui nesse caso é a Barão de Gurgueia. Hoje a gente não tem uma ciclovia nem ciclofaixa. Então ela é uma estação que abre para os dois lados, né? Ela vai abrir do lado esquerdo e direito para quem está indo no centro ou quem está voltando do centro, né? Então, em situações de Miguel Rosa, Kennedy, elas são construídas duas estações diferenciadas, uma que vai para o centro e a outra que volta para o bairro, né? Vamos dar exemplo ali próximo do Extra, na Kennedy. Ali vai ter duas estações, uma quem está voltando para sua casa ou então outra que está querendo ir para o centro do Extra. E entre essas duas, a ciclovia ela vai estar passando por trás, né? Então, se eu tivesse uma única estação, eu não poderia ter a ciclovia continuada, ela teria sido interrompida. Então, se eu tenho ela desencontrada, vai permitir que a ciclovia tenha seu fluxo, né, permaneça contínua, e ela vai ter só uma parada, né, no semáforo de pedestre para acessar as estações. Esses corredores e estações que nós estamos mostrando agora fazem sentido dentro de um contexto geral que é o de dar mais mobilidade urbana para a nossa capital, com a criação dos terminais. 2 já foram inaugurados, que é Itararé e Livramento, tem mais 3 até o final do ano. A previsão é de que tudo fique pronto até o fim do ano? 3 estão previstos para esse ano. A previsão original da Prefeitura era entregar 4 esse ano e 4 ano que vem. Nós estamos entregando 5 esse ano. Os 2 da Zona Sudeste, a gente tinha previsão de entregar o da Zona Sul, mas o impasse do Parque Piauí fez com que a gente focasse também na Zona Norte. Então, por isso, a gente vai entregar o Bela Vista e os 2 da Zona Norte, que é o Buenos Aires e o Rui Barbosa. Então, esse ano serão entregues 5. Ok, obrigada pelas informações. E a gente, então, volta agora aos estúdios com você, Joelson.